Guilherme Montoro Melim pergunta: tenho alguns amigos que considero sérios estudiosos da tradição vedantina que, na exposição das várias doutrinas metafísicas, desde a monista até a advaitina, criam problemas para mim com os meus ensinamentos sobre a nossa condição como almas imortais individuais. Acompanhei até agora as tuas aulas, dando especial atenção às aulas a partir da 56ª, que são aquelas que o senhor dá especial atenção ao tema. Pois bem, lembro de duas afirmações que o senhor fez que me impressionaram. Uma delas foi que a realidade da alma frente ao absoluto é inexpressável, e o mais próximo dessa expressão seria a afirmação dialética de doutrinas aparentemente contraditórias. A outra foi a lembrança da frase de São Tomás: no paraíso as almas se fundem, mas não se confundem. A minha dúvida é se mesmo as doutrinas de Shankar, por exemplo, não se sustentam face aos seus ensinamentos da tradição cristã. Pergunto isso porque a minha experiência espiritual existencial, é a única que consigo ter, me leva a aceitar os ensinamentos cristãos e os seus. Mas mesmo assim me restam dúvidas sobre a pretensa superioridade intelectual dos ensinamentos monistas de um Shankar ou de um Buda, alegado por esses amigos. Olha, sinceramente eu não vejo no que consiste essa superioridade. Eu levei a sério isso um tempo, quando comecei a ler René Guénon, mais de 30 anos atrás, mas hoje eu sinceramente não consigo mais ver onde estaria isso. Você vê, a doutrina vedantina no seu conjunto, quer dizer, é uma metafísica. A metafísica é, vamos dizer, uma descrição esquemática da possibilidade universal. Mas apenas uma descrição esquemática. Se você estudar o Vedanta inteirinho durante anos a fio, você não vai ter o mais mínimo conhecimento de um negócio chamado Deus. Porque ali o que você vai ter, vamos dizer, são ideias e doutrinas. Mas Deus não se conhece por ideias e doutrinas, mas pela sua ação efetiva no mundo. Quer dizer, você ver aqui, por exemplo, esses dias lendo o material do professor Dugin, né, ele fala muito em criar uma sociedade baseada no senso do sagrado, né? Recuperar o senso do sagrado, etc, etc. Eu lendo aquilo, eu comecei a dar risada, falei, peraí, o sagrado não é uma entidade divina. O sagrado é um conceito acadêmico, meu filho, né? Não tem nada dentro do sagrado. E eu quero saber aonde que está, né, a ação de Deus. Quer dizer, Deus é um ser especificamente diferente de nós, eterno, imutável, onipotente, nosso Criador, e que pode agir no mundo. Essa é a coisa mais importante. Quer dizer, todas as doutrinas não interessam em face da mais mínima ação divina no mundo. Toda a modernidade faz tanto, vamos dizer, a apologia da experiência, né? Mas quando chega naquelas experiências que podem nos dar um conhecimento do modo de ação divina, as pessoas viram a cara e não querem estudar. Elas não querem saber disso. Quer dizer, os acontecimentos de ordem miraculosa são a intervenção direta de Deus no mundo. Eles têm que ser estudados em profundidade, né? Então, se você vira as costas para isso, então você vai ter que se pegar em doutrinas. Agora, como diz Santo Tomás de Aquino, contra fatos não há argumentos. Então, você pode me apresentar a doutrina mais linda do mundo a respeito de Deus, e isso vai lhe dizer menos do que o próprio Deus pode dizer numa intervenção, como ele fazia durante aquelas curas miraculosas do Padre Pio, ou como fez em Fátima. Quer dizer, por que você vai prestar mais atenção no que os homens dizem sobre Deus do que naquilo que o próprio Deus está mostrando para você? Isso vamos dizer, no mínimo é anticientífico, é? Então, durante muito tempo eu tive muito respeito por essas doutrinas todas. Mas na hora que eu perguntei, mas peraí, mas onde está Deus? Onde está a ação divina aí? Não tem. É? Você tem homens se esforçando para alcançar uma elevação espiritual, chegando a conclusões, tendo às vezes intuições metafísicas bonitas, fabulosas, tá certo? Mas tudo isso é humano ainda. Né? Nenhuma doutrina, meu filho, vai te levar até Deus. Você não se eleva até Deus, é Deus que vem até você. Isso aí é uma coisa experimental. Então, eu às vezes até me arrependo de ter gastado tanto tempo estudando doutrinas metafísicas, que, por exemplo, se você chega no auge da realização metafísica, você vai ter, que intuições metafísicas maravilhosas você vai ter? Você vai conhecer os princípios da lógica, vai tê-los por evidência imediata, como aliás qualquer pessoa tem. Tá certo? Você vai conhecer, vamos dizer, os princípios fundamentais do ser, eu digo, e pronto, você não vai passar disso aí. Você vai se converter, se transformar no Brahman, né? Você vai se transformar, vamos dizer, no infinito, né? Criador e mantenedor do cosmos. Você não vai fazer nada disso, meu filho. Nenhum mestre vedantino jamais fez isso. Eu conheci o mestre vedantino de perto, o Swami Dayananda Sarasvati, era o diretor da Academia Védica de Bombaim, o cara que mais entendia do assunto no seu tempo. Era um filósofo brilhante, um doutrinador brilhante. Agora, o que havia de divino ali? Nada. Absolutamente nada.
Porque não há doutrina divina, meu filho. Doutrina é o que os homens dizem a respeito. O que há de divino é a intervenção de Deus. Então, essa diferença, eu que sou muito burro, eu levei décadas para perceber, mas hoje para mim é uma coisa auto-evidente. Digo, tudo o que disser de Deus no mundo, né, isso, seja pelo aspecto metafísico, seja pelo aspecto teológico, eu digo, bom, tudo isso é muito bonito, mas certamente Deus tem algo a dizer, tá certo? E, como diz São Tomás de Aquino, nós falamos através das palavras, dos signos. Deus fala através das palavras e dos fatos, das coisas. Então, evidentemente, existe o discurso divino que está implícito em todas as coisas, em todo o universo, etc. Mas tem a ação específica do ser humano dirigida ao ser humano. A ação específica de Deus dirigida ao ser humano, quando ele faz algo. Tá? Então, este algo, essas intervenções divinas, são chamadas miraculosas. As pessoas entendem tão pouco o milagre, quer dizer, o raciocínio atual sobre o milagre é tão burro que a pessoa diz milagre como suspensão ou ruptura das leis da natureza. Como se elas conhecessem as leis da natureza. Eu digo, mas que lei da natureza? É? Nós não conhecemos nenhuma lei da natureza. No máximo nós conhecemos alguns hábitos. E quando você vai dar uma olhada na física quântica, bom, esses hábitos parecem não ser muito constantes. Então, quer dizer, coisificam um treco chamado natureza como se fosse um relógio que funciona perfeitamente, de maneira perfeitamente regular, e que de repente tem que parar de funcionar para Deus intervir. Isso é coisa primária. Né? Então, também, quando investigam o elemento miraculoso, não o investigam na sua totalidade, na sua verdadeira composição ontológica, mas só em alguns dos seus aspectos seletivos. Então, por exemplo, o milagre do Sol em Fátima talvez possa ser explicado por um fenômeno astronômico, etc, etc, etc. Você pega toda a astronomia do mundo e você não vai explicar por que aquele milagre tem que acontecer com hora marcada. Quer dizer, tem alguma lei astronômica que diz que as pessoas têm que ter 70 mil pessoas em Fátima naquele momento? O que é que a presença das 70 mil pessoas tem a ver com o fenômeno astronômico? Nada. E o evento miraculoso está justamente na conjunção essencial e inseparável dessas duas coisas. Mais ainda, o que essas duas coisas têm a ver com a profecia da guerra seguinte a ser anunciada por um novo fenômeno no céu, como aconteceu uma semana antes em Paris? O que isso, uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Então significa a conjunção de todos esses fatores, isso é que é o milagre. Então é um acontecimento de uma ordem específica que não se reduz a nenhum acontecimento estudado por nenhuma ciência, seja a ciência física, seja a ciência humana, ou por todas elas ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma ordem específica de fatos. Então, o simples fato das pessoas não terem percebido isso mostra como o ser humano é burro, se torna burro ao raciocinar sobre o milagre. Então o que faz? Vira a cara. Eu não quero ver, não quero saber. Então, o estudo de um único desses milagres, o milagre de Fátima, diz mais do que toda a doutrina vedantina jamais disse. Esse simples fato, porque é Deus que está falando, é a ação divina. O que me interessa? A doutrina vedantina, lógica budista, tudo isso é muito bonito, mas, do mesmo modo, a filosofia escolástica inteira, digo, o que equivale toda ela perto de uma intervenção do próprio Deus? Ora, nenhum filósofo escolástico, por grande que fosse, teve jamais a presunção de que o que ele estava falando é mais importante do que o que Deus disse. Mas chega aí um vedantino e diz, nós temos uma coisa mais elevada, mais intelectualmente mais respeitada. Mas que bobagem é essa? Que coisa de caipira? Quer dizer, os fatos em primeiro lugar. E os fatos da ordem divina em primeiríssimo lugar. Agora, se você virar a cara, se você não quer ver, se você acha que o simples fato de você ser capaz de inventar uma hipótese de explicação já te desculpa de não examinar o fato, então, meu filho, não dá para discutir com você. Eu acho que a coisa assim, mais boba do mundo é você rejeitar um fato porque você não tem explicação para ele. O fato de não haver explicação, é o começo da investigação e não a conclusão. Quer dizer, você não vai aceitar que um fato aconteceu porque você não é capaz de explicá-lo. O pressuposto disso é que você é o explicador universal, você tem explicação de tudo, e tudo que você não consegue explicar não aconteceu. Esse pressuposto é absolutamente psicótico. Como podemos discutir com uma pessoa que acredita nisso? E do mesmo modo, todas essas doutrinas sobre o estado múltiplo, a doutrina do estado múltiplo do Guénon está cheia de furo, tem coisas absurdas no meio dela. Dá uma impressão de um rigor, assim, intelectual total. Quando você vai examinar deles, fala, não é assim. Então, esse pessoal está muito impressionado com coisas, porque é o seguinte, eles querem qualquer coisa que os livre de Deus. Serve até o Vedanta, o budismo, qualquer coisa, Porque a presença de Deus é intolerável.